Fala galera do Med Ensina, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui hoje no nosso canal. Seja bem-vindo quem tá chegando agora. Clica aí pra nós no like, ajuda a gente, segue a gente no Instagram. Pra quem não me conhece, sou o Arthur Botelho. Estamos aqui gravando mais um episódio hoje, tudo sobre essa parte da medicina. A gente está trazendo alguns especialistas nesses últimos episódios. Então a gente espera que vocês estejam gostando, tá bom? Se você não tá gostando, você fala aqui embaixo. Não tem problema, eu entendo. Pode ser hater um pouco também, não precisa só gostar, né? Gostar é só minha mãe e meu pai, que comenta todo o vídeo aqui, que tá gostando, que tá maravilhoso. Mas você pode comentar também crítica, sem problema nenhum. Então você que tá assistindo aí, comenta aqui embaixo o que você quer que a gente traga. Algum conteúdo específico, algum tema. A gente tranquilamente traz um especialista para falar sobre algum tema só. Eu não sei tudo, e também quem tá vindo aqui também não vai saber tudo, né? Ninguém sabe tudo, ninguém é o cúmulo de saber tudo. Tá bom, gente? Segue a gente aí, Instagram, tá? A gente vai estar todo dia aí, quarta-feira, todo dia quarta-feira, né? Toda quarta, às 8 da noite, estamos aí para vocês assistirem a gente. Spotify, Amazon Music, Deezer, deve ter mais um que eu não lembro, YouTube. Tem tudo aí. E a gente tá lá nos cortes, lá no Instagram. Segue a gente no Instagram aí também, se você não segue, tá aparecendo aí. E se inscreve, cara. O que custa se inscrever aí um pouquinho? É legal às vezes, eu sou legal. Pode confiar em mim. Então hoje temos a imensa oportunidade de ter o doutor aqui, doutor Jorge Soto. Isso. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado por ser Obrigado, Arthur. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes também. Doutor, que prazer é estar cirurgião aqui. Plástico. Cirurgião plástico. Vamos conversar um pouco sobre tudo hoje, doutor. Vamos, com certeza. Fica à vontade, isso aqui é nosso. Tá hoje, bom. Esse tempo é nosso, esse momento é nosso. Perfeito. Igual a gente tava conversando. Gente, toda vez é assim, a gente fica nervoso antes. Acontece. Acontece, fica nervoso. O médico não tá acostumado, né? Essa matéria com as luzes, com as câmeras. Essa matéria não tem na faculdade. Não tem na faculdade. Mas fique à vontade, tá fica bom. Tranquilo. Doutor, vamos parar pra gente começar a nossa conversa? Conta aí um pouquinho. Quem é você, da onde você veio? Perfeito. Bom, eu sou Jorge Soto, eu sou cirurgião plástico. Sou atualmente membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Paraguaia de Cirurgia Plástica também. Mas o meu começo vem lá do ano 2011, mais ou menos, que foi quando eu... desculpa, 2009, quando eu acabei a faculdade. Faz tempo, a gente esquece, né? Passou um tempinho já, né? Bom, eu fiz a minha faculdade no Paraguai, em Assunção, na minha cidade. Aí, no começo da faculdade, eu entrei na faculdade com a ideia de fazer ortopedia. Porém, no caminho, logo em seguida, desisti de ortopedia. E a única coisa que eu tinha certeza na época era que eu queria fazer uma área cirúrgica. Sim. Eu gostava muito de cirurgia. Só que não tinha ainda certeza do que eu queria fazer, para onde que eu queria, para que área da cirurgia que eu queria ir, né? Doutor, ali, você sente que ali no Paraguai eles levam a gente muito para essa parte da área cirúrgica? E a gente tem muito contato com essa parte mais cirúrgica. Então, desde a parte da anatomia, eu sinto que é uma anatomia um pouco mais cirúrgica, assim, tipo... Sim, talvez no começo da faculdade você sinta um pouquinho isso, porque, assim, as primeiras matérias mais legais são a parte de anatomia, onde você vê, você consegue ver o músculo, consegue ver dentro, consegue ver os órgãos, consegue enxergar alguma coisa. Então, isso aí impressiona um pouquinho no começo. Fala assim, nossa, que legal, é isso que eu quero, né? Só que depois, quando vai adentrando para a faculdade, você vai vendo muitas opções, tem muita especialidade dentro da medicina, né? E, assim, a gente tem um pouco de prática, né, na parte cirúrgica e na parte clínica também, mas eu vou falar por mim. Eu acho que eu senti um pouquinho de falta da parte cirúrgica durante a minha faculdade. Eu tive que correr atrás, eu mesmo, que eu tive que me esforçar para conseguir um pouquinho mais de prática, né? Eu fiz estágio nos hospitais. Acho que desde o terceiro ano que eu ia no hospital, entrava em cirurgia. Então, a gente
tem que correr um pouquinho atrás, né? Ficava de câmera lá, né? Exatamente, exatamente. Só observando. Só observando. Não, mas assim, observa, aí depois o cirurgião fala, não, pode entrar instrumentar. Aí depois fala, não, entra aqui, ajuda um pouquinho. E assim vai evoluindo aos poucos, né? Eu mesmo, o primeiro dia que o doutor falou assim, ó, sabe se paramentar? Ele virou pra mim. Eu não tava preparado pra assistir, porque era hemodinâmica. Então, tinha um vidrão, igual aqui no estúdio. Tinha um vidro ali, o doutor ficava lá atrás com umas telas e ele entrava pra fazer cirurgia. Aí eu, beleza, vou ficar aqui, né? Aí ele, sabe se paramentar? Aí eu virei e falei assim, sei. Como não sei? Sei. Tinha assistido o vídeo do YouTube antes. Eu já tava preparado psicologicamente. Aí ele, tá bom. A hora que eu fui me lavar... Ainda bem que ele não tava do lado e quem tava do lado era a enfermeira. A enfermeira me deu um aporte que você não faz ideia. Exatamente. Porque na hora de se lavar ali, porque cada um é de um jeito, né? Tipo, tem uns que os mais milionários é a escovinha. Quando você não é do ambiente cirúrgico, você não faz ideia de como que funciona ali dentro. A gente brinca sempre assim, quando tem acadêmico, cuidado, não vai contaminar, que já contaminou a mesa, entendeu? Porque assim, a gente não sabe, não tem domínio do espaço, não sabe o que pode, onde que pode encostar, onde que não pode, entendeu? Então, por isso que é bom você entrar, para você já ter uma noção e não chegar tão cru depois na residência, né? Essa linha entre fazer a prática e ainda ser um risco de contaminação é muito grande, né? Tipo, é largo esse espaço, porque chega um momento que você como aluno e você como pessoa, tipo, ter a noção de que você não pode contaminar o local, mas outras vezes também tem um sem querer, né? Claro, sim, com certeza. Acontece. É isso que eu te falo. Por exemplo, a gente não tem noção, a gente não tem domínio do nosso corpo, não tem do espaço dentro do centro cirúrgico. Por isso que, mais uma vez, é legal você entrar sempre para você ter essa noção, né? Essa noção. E de respeito ali, né? Aquele limite que você pode estar no máximo. Exatamente, exatamente. Não pode chegar muito perto do campo, se você não está paramentado, essas coisas, né? E, doutor, e como é que foi para você fazer os estágios? Você conseguiu estágio de boa? Eu consegui estágio tranquilo, porque na época, no Paraguai, eu consegui entrar, como estudante de medicina, eu consegui entrar no exército. Então, eu sendo estudante de medicina, eu entrava no exército como estagiário. Então, eu era militar, porém eu fazia as práticas no hospital militar mesmo, né? Como estagiário. Então, eu tinha meu plantão, eu tinha que cumprir meu plantão, tudo certinho. E aí aproveitava e entrava em centro cirúrgico, atendia urgência, aprendia a suturar, tudo lá, entendeu? Eu, no primeiro dia que eu botaram para suturar, a mãozinha tremia, né? Sim. Hoje você acostumou. Doutor, eu tava vendo no teu Instagram. Sim. Eu vi esse dia você postou que você fez a cirurgia, acho que era uma de mamas com uma prótese mamária, eu acho. De silicone. E aí você colocou uma fita. Aquilo me intrigou muito. Que é uma fitinha assim que parece que... Não sei se tem sutura. A cola cirúrgica. Você fala. Cola, essa aí. Isso. A cola cirúrgica a gente utiliza como uma barreira protetora. Depois de todas as suturas, a gente sutura de dentro para fora. A gente fecha todos os planos, tá? Então, depois que a gente finaliza a pele, fecha a pele, a gente passa a cola cirúrgica, que ele serve como uma barreira protetora para não contaminar essa ferida e também serve para cicatrização. Ele ajuda na cicatrização. Então, a gente deixa fechado essa cola por 21 dias. Com 21 dias a gente tira e a cicatriz já está fininha, entendeu? Esse aí é um método muito utilizado ou não? Eu utilizo em 100% das minhas cirurgias. Mas, assim, não é obrigatório você usar. Não é porque você usa a cola cirúrgica que a cicatriz vai ficar boa, tá? Isso só ajuda um pouquinho mais. E ela é mais comum na cirurgia... Eita! Ela é mais comum na cirurgia plástica ou em qualquer uma? Não, você pode usar em qualquer especialidade. Uhum. Em qualquer especialidade. Porque hoje a gente faz uma suturinha ali, por exemplo, de qualquer... Não é... Mas tem que ter por exemplo, um corte aqui, sim, que é o que eu já fiz, né? Uhum. Um corte aqui no pulso, mas era minúsculo, de 2, 3 pontos no máximo. Não tem necessidade, né? Não tem necessidade, porque assim, o que a gente procura com a cola? Mais estética nessa cicatriz. Numa urgência, quando tem uma sutura assim, você não procura não procura uma cicatriz estética, você procura fechar aquilo que está aberto. Uhum. Então,
A não ser que você tenha um cirurgião plástico na urgência, que consiga fazer uma sutura bem bonita, bem boa, dificilmente você vai prezar pela estética da sutura, e sim por fechar mesmo essa solução de continuidade, né? A plástica é 100% estética, né? Não. Assim, a plástica preza muito pela estética, mas a cirurgia plástica é uma especialidade muito ampla. A cirurgia plástica, para você ter uma ideia, ela trata da ponta do cabelo até a ponta dos pés. Tratamento capilar? Tratamento capilar, ela trata o rosto, ele trata membros superiores, membros inferiores, mama, abdômen, ele trata reconstrução de mama, ele trata pacientes com lábios leporinos, fissuras labiopalatinas, ele trata reconstrução de cabeça e pescoço, trata paciente queimado. Então, a cirurgia plástica é uma cirurgia, é uma especialidade que ele trata tudo. Vasto, né? É bem vasto. E para você se achar nessa área, para você assim, eu acho que eu quero fazer essa parte. Cirurgia plástica. Bom, eu estava te contando que eu era estagiário, que era médico militar, estagiário na época, né? Aí eu tive a sorte que teve uma missão da Operação Sorriso no Paraguai, e eu, como médico militar, fui acompanhar essa missão, né? Não sei se você sabe o que é a Operação Sorriso. É o do palhaço? Ou não? Não, a Operação Sorriso é uma organização médica voluntária mundial. Tem no Brasil, tem no Paraguai, tem no mundo inteiro, que eles se dedicam ao tratamento dos pacientes com fissuras labiopalatinas, tá? Que são o lábio leporino, o palato e essas coisas, tá? As malformações craniofaciais, tá? Então, eu tive a oportunidade de assistir, e quando eu vi uma criança de 6 meses de idade, com o lábio fechado, que foi entregue para a mãe, eu vi a felicidade na cara da mãe, depois que você tem o filho com o lábio aberto, ver essa felicidade dessa mãe, eu falei, é isso que eu quero. É esse impacto que eu quero causar nas pessoas, entendeu? É por isso o nome do projeto, então, do Sorriso. Operação Sorriso, exatamente. Porque transforma o sorriso dos pacientes. Aí eu falei, então, é isso que eu quero. E aí eu vi que eram cirurgiões plásticos que estavam lá. Eu falei, então, eu vou fazer cirurgia plástica. Eu escolhi por isso. Só que a cirurgia plástica, como eu te falei, é muito mais do que isso. Sim. Tem a parte estética, tem a parte reparadora, tem tudo. Aí, então, eu escolhi fazer cirurgia plástica. E o primeiro problema que eu encontrei foi que no ano que eu me formei, a única residência de cirurgia que tinha no Paraguai fechou, em Assunção. Então, eu tinha que ir para fora, eu fui obrigado de ir para fora. Aí eu fui ver, onde que eu vou fazer a cirurgia? Eu falei, vou fazer no berço da cirurgia plástica, eu quero fazer no Rio de Janeiro. Assim, na minha mente eu tinha o Rio de Janeiro, Brasil, Pitangui, porque todo mundo que ouve falar de cirurgia plástica, ouve falar do professor Ivo Pitangui, que é o pai da cirurgia plástica, praticamente, brasileira. Então, eu falei assim, vou lá no Rio de Janeiro. Então, eu tinha na minha cabeça que eu ia para o Rio de Janeiro. Aí eu tinha que ver como que ia fazer para ir para o Rio de Janeiro. Aí, na época, eu estudei, revalidei meu diploma. Eu prestei uma prova, passei. Depois que eu passei no Revalida, eu passei no Revalida em final de 2011, mas consegui pegar meu CRM só em julho de 2012, por questões burocráticas, o português, essas coisas. Então, aí eu peguei um CRM em 2012, aí fui prestar prova para começar a residência em 2013. Eu prestei uma prova e passei também. Então, eu cheguei na residência. Eu sou muito bom. Passei o Revalida de primeira, passei para a residência de primeira, falei, nossa, eu sou bom. Só que aí eu cheguei na residência de cirurgia geral. Eu vou te contar uma anedota que, assim, que me marcou bastante, tá? Que é com o meu chefe, um chefe de cirurgia geral. Cheguei me achando bom, né? Passei tudo, né? Aí eu comecei, no primeiro mês de residência, ele chega assim pra mim e me fala, cara, vou te falar uma coisa. O seu nível tá muito abaixo dos outros residentes. Isso pra mim foi um choque, tipo assim, meu Deus. Tipo, você não tá me confundindo, eu tava me achando o cara bom. Ele falou assim, o seu nível tá muito abaixo dos outros. Aí ele falou, e eu não vou nivelar a turma para baixo. Então você vai ter que se esforçar.
Aí isso pra mim foi assim, eu cheguei em casa arrasado, falei pra minha esposa, não é possível, não sei o que ele tá vendo, não sei o que. Você fica triste. Aí você para e pensa, aí você vai vendo, é verdade, tô precisando melhorar nisso, melhorar no outro, e aí você começa a correr atrás, né? E aí eu tive que me esforçar bastante para eu me nivelar para cima com os outros. Então, entrar mais no centro cirúrgico, correr muito mais atrás do que os outros que tinham um pouquinho mais de facilidade. E aí que eu te falo que eu senti um pouquinho de falta da prática na faculdade. Porque eles chegaram, eles também, eles saíram da faculdade e entraram na residência, mas eles chegaram com muito mais conteúdo do que eu tinha prático. Então eu tive que correr bastante atrás, né? Mas assim, eu lembro disso até hoje, porque depois que eu terminei cirurgia geral, fiz mais 3 anos de cirurgia plástica. Depois que a gente acaba a cirurgia plástica, a gente faz uma prova para a gente ser parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Quando eu passei nessa prova, a primeira pessoa que veio na minha mente foi aquele meu chefe. Uhum. E aí eu peguei e mandei uma mensagem, porque assim, quando eu passei na prova da sociedade, foi como assim... A prova de título, né? A prova de título. Foi como, assim, finalizar todo o sonho que eu tinha. Sair do meu país, revalidar o diploma, fazer cirurgia geral, fazer cirurgia plástica. É muita coisa. E conseguir finalmente ser parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E falando assim, parece que é rápido, né? Não é rápido, são 12 anos. Entendeu? Só que quando eu passei a prova, a primeira pessoa que veio na minha mente foi ele. Tanto assim que eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei, oi, chefe, tudo bem? Isso aqui, queria te contar que eu passei na prova de título, sou muito grato a seus ensinamentos, não vou esquecer nunca aquele dia que você falou. Isso para mim, isso me ajudou para eu melhorar como médico, melhorar como pessoa, melhorar como tudo, entendeu? Então tem vezes que essas palavras que parecem um pouco ruins, às vezes você tem que levar da melhor maneira e usar ao seu favor, entendeu? Tem algumas vezes que, tipo assim, você leva um tapa na cara que tem que ser... Exatamente. Era naquele momento que você tinha que tomar. Era naquele momento que eu tinha que tomar. E ele entendeu, e ele fez isso e me ajudou pra vida inteira. E ele sempre foi assim, ele era um cara que, tipo assim, ele via o cara e falava assim, velho, não tá vendo do lado? Olha aí. Ele sempre. Ele falava desse jeito, ele é um ótimo cirurgião e um ótimo professor. Assim, um cara que marcou muito a minha carreira. E aí, essa parte, por exemplo, assim, você fez cirurgia geral já querendo cirurgia plástica, né? Já querendo cirurgia plástica. Quando eu já entrei na cirurgia geral, eu já sabia que queria cirurgia plástica. Mas assim, a dúvida é, quando você entra, por exemplo, numa especialidade para fazer uma sub, já querendo a sub, no meio ali da especialidade, não tem será que não vou para lá também? Tem, com certeza. Porque assim, dentro da cirurgia geral, tem um mundo de subespecialidade. Você tem a cirurgia torácica, a cirurgia de cabeça e pescoço. Você tem cirurgia do aparelho digestivo. Tem cirurgia oncológica. Tem urologia. Tem cirurgia vascular. Assim, tem muita opção. E você, nas residências de cirurgia geral, você tem contato com todas essas especialidades. E como é tudo novidade, é tudo legal. É tudo legal. Então, sim, com certeza, já passou pela minha mente desistir de plástica, ir para vascular, ou ir para... Você da cirurgia geral, você pode ir para endoscopia também, já pensei em ir para endoscopia, pensei para ir para cabeça e pescoço. Assim, já no momento que você tem contato com tudo, mexe um pouco com a sua cabeça, entendeu? Mas a cirurgia plástica sempre pesou mais. A cirurgia geral você fez no Rio também? Não, eu fiz cirurgia geral em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande. Daí você foi e fez a sub? Fez a sub, que é cirurgia plástica no Rio de Janeiro. E aí depois disso você fez alguma outra? Depois disso eu terminei cirurgia plástica e eu fiz 1 ano de crânio-maxilofacial. Eu fiz crânio-maxilofacial com ênfase em pacientes com fissuras labiopalatinas, que foi aquilo que me encantou no começo, que eu vi, eu falei, eu quero fazer. Aí eu fiz 1 ano de fissuras labiopalatinas, que também achei uma residência sensacional, por tudo isso que eu te comentei. Porém, para a gente trabalhar com paciente com fissura labiopalatinas é um pouquinho complexo, porque a gente não consegue fazer isso sozinho.
eu aqui em Foz, por exemplo, não consigo eu sozinho operar um paciente. Sim. Assim, até consigo, mas ele precisa de um acompanhamento multidisciplinar muito grande. Ele precisa de ortodontista, ele precisa de cirurgião bucomaxilofacial, ele precisa de dentista, de pediatra, de otorrino, de fonoaudiólogo. Então, são muitas especialidades que tratam o paciente com fissuras labiopalatinas. Os pacientes com fissuras labiopalatinas, eles são tratados desde o nascimento, inclusive desde antes do nascimento. Todos eles são desenvolvidos eles são as mães que têm o diagnóstico, eles são acolhidas antes do nascimento. O paciente nasce, ele já passa pela triagem nossa, e aí a primeira cirurgia que o paciente faz é a cirurgia de lábio. Então, essa cirurgia de lábio é feita entre os 3 e 6 meses de idade. Pensa, um bebê pequenininho. Meu Deus. Pequenininho. 3 e 6 meses de idade, a gente já fecha essa fissura labial, tá? E quando tem fissura palatina também, isso aí a gente trata com entre 1 ano e 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Essa fissura, doutor, é só porque não uniu. Se você une os dois, ele desenvolve. Exatamente. Mas não é só unir e desenvolver. Por isso que eu tô falando. É durante a vida toda. Por exemplo, a gente primeiro junta os lábios. Depois a gente junta o palato. Só que nisso que você juntou, foi prejudicado também os canais dos dentes. Então, para o dente descer bem, com mais ou menos na época que os caninos descem, por volta dos 8, 9 anos de idade, a gente tem que fazer o enxerto ósseo para ele conseguir descer. Depois disso, a gente vê o paciente já um pouquinho mais adulto, se precisa fazer cirurgia ortognática ou se precisa fazer uma rinoplastia secundária, entendeu? Então, é um paciente que a gente cuida a vida inteira, praticamente, desde antes do nascimento até a idade adulta, né? Mas mesmo com essa é especialidade que fala, ou como é que é essa parte que você fez do... É uma especialidade. É uma subespecialidade. Depois que você fez essa você ainda continua fazendo as outras áreas da plástica? Da cirurgia plástica? Sim, eu faço tudo. Eu faço a cirurgia plástica estética, a cirurgia plástica reparadora. Eu hoje não estou conseguindo trabalhar com fissurados, como eu te falei, mas assim, já tenho convites para eu trabalhar na Operação Sorriso também. Então, mesmo eu não conseguindo montar um centro aqui numa cidade, eu tenho a oportunidade de acompanhar porque assim, a Operação Sorriso faz duas missões por ano, praticamente. Então, quando o paciente vai... todos os cirurgiões vão para uma cidade X, juntam um monte de pacientes e aí faz a triagem e a cirurgia. São 3 dias. Triagem, cirurgia e o pós-operatório. Então, opera muita gente e volta de novo cada cirurgião para sua cidade, entendeu? E só vai cirurgião nessa operação? Não, vai cirurgião, dentista, toda a equipe. A equipe completa. Quem não sabe fazer nada, não vai. Não pode aí estudante não tá indo agora. Já foi, já tem vezes que abre, mas hoje não pode. Tá. E na cirurgia plástica, como eu te falei, eu estou hoje na parte da cirurgia plástica estética, no consultório particular, mas também eu trabalho com cirurgia plástica reparadora no SUS. Eu estou no hospital municipal, a gente trata os pacientes queimados, né? O paciente queimado trata a cirurgia plástica. E quando tem alguma necessidade urgente de cirurgia plástica, a gente fica de sobreaviso também. Doutor, essa parte aqui, principalmente da cirurgia plástica, a do silicone. Uhum. Tem dois, não sei se tem mais de métodos, mas o que eu conheço são 2. São 2 métodos de colocar o silicone. É atrás do músculo e na frente do músculo. Na frente do músculo. Qual que é a principal mudança entre esses dois, assim? Bom, quando a gente coloca a prótese acima do músculo, a gente não consegue dar o suporte necessário para essa prótese ficar sustentada no tempo. Quando a gente coloca abaixo do músculo, a gente tem algumas estratégias para ele conseguir ficar com maior sustentação por mais tempo, com resultado um pouquinho mais duradouro, né? E tem indicação, tipo, contraindicação para amamentação, alguma coisa assim? Normalmente, quando é só prótese de silicone, não. Pode afetar, mas é muito raro. Já quando a gente faz a cirurgia de mastopexia, normalmente a gente faz a mastopexia, pode ser feita com próteses também. Quando a gente faz a mastopexia, sim, porque a gente retira o excesso de pele e gordura e mexe na glândula também. E na posição do mamilo. Então, na hora da gente mobilizar esse mamilo, de tirar a glândula, a gente pode afetar, sim, a amamentação. Mas aí, por exemplo, se a mulher ela ainda não teve filho, mas ela tem a intenção de ter,
é mais indicado uma do que a outra? Depende de... Essa palavra existe na medicina muito. Não, a medicina tudo é relativo, tudo depende. Por exemplo, se for uma paciente muito jovem, com umas mamas grandes, pesadas, que está incomodando ela, que ela não tem previsão de ter filhos nos próximos 5 anos, pode fazer. Se é uma paciente jovem, mas que ela, por exemplo, acabou de casar, está pensando em ter filho daqui a 1 ou 2 anos, é melhor esperar. Por quê? Porque a gente fazendo a mastopexia, ou a redução das mamas também, a gente reduz, só que depois, com a gravidez, a paciente ganha peso, o peito cresce, então ela perde o resultado. Fora que pode atrapalhar, pode prejudicar a amamentação, né? E com relação, por exemplo, à pele, que, por exemplo, às vezes tem gente que, essa da parte quando tem o busto é muito grande, às vezes a pele tem a mais, né? Daí tem que fazer a retirada da pele. Tem que fazer a retirada da pele, sim. O que eu falo sempre para as pacientes, fazer cirurgia plástica é trocar formato por cicatriz. Que tem muita paciente que chega assim e fala assim, doutor, eu preciso melhorar isso aqui, mas eu tenho medo de cicatriz, eu pavor, não quero a cicatriz. Tem algumas pacientes que a gente consegue fazer uma cicatriz menor, mas assim, tem pacientes que ela precisa de cicatriz para melhorar esse formato. Então, cirurgia plástica é isso, trocar formato por cicatriz. É uma maravilhosa frase isso aí, né? Porque é realmente isso, né? O povo acha que é só fazer e não vai ter nada, mas sempre tem, né? O que mais a gente vê, principalmente eu que já vi algumas, né, acompanhando, mas não foi cirurgia, só vi o pós-operatório. Aqui embaixo sempre fica a fissurinha, né? Aquele risquinho aqui embaixo, que é o que mais é comum. Sim. De você encontrar, por exemplo, quando coloca a prótese de silicone. Bom, eu não sei, né? Depende do tipo da cirurgia, mas a grande maioria que eu vejo é um risquinho que fica embaixo. Isso, assim, se for só uma prótese, fica aqui no sulco da mama, é uma cicatriz de 4 ou 5 centímetros, e é bem tranquilo, não dá nem para ver depois. Mas nos casos que a paciente precisa levantar a mama ou diminuir, aí sim precisa de uma cicatriz maior. E doutor, eu vi também no seu Instagram, que eu colhei tudo. Eu vi também no seu Instagram que tem uma que é de 24 horas. Eu fiquei de cara com aquilo, porque a grande maioria das coisas que você vê no YouTube às vezes a pessoa fez a cirurgia lá e aí ela tem que ficar passando não sei lá quanto tempo sem levantar o braço e não pode levantar direito da cama. Aí eu abri no seu Instagram, 30 minutos depois da cirurgia, a mulher tava aqui, ó, fazendo polichinelo quase. Então, a cirurgia plástica evoluiu muito. Em várias técnicas novas, várias técnicas modernas, e uma delas é a prótese de recuperação rápida, tá? A gente segue uns 14 passos, tá? Para a gente conseguir essa recuperação mais rápida, tá? Mas uma coisa que eu explico para as pacientes, a recuperação rápida é para você voltar à sua rotina normal. Você vai conseguir voltar ao trabalho, você vai conseguir dirigir um carro, você vai conseguir pegar seu filho pequeno, até 15 quilos, você vai conseguir lavar o cabelo sozinha, mas a recuperação da cirurgia, ela continua igual a outra cirurgia, que é um processo de cicatrização. Isso mais ou menos demora entre 6 meses a 1 ano. Tá? Então, a paciente consegue voltar mais rápido às atividades, à vida normal dela, porém o processo de recuperação, de cicatrização continua do mesmo jeito. Mas o que muda, tipo, no processo cirúrgico de colocar uma prótese ali normal e essa das 24 horas? Tudo. Muda o tipo de anestesia, muda os materiais que a gente utiliza, a técnica que a gente utiliza ali dentro, embaixo do músculo, muda... a gente não pode encostar na prótese em momento nenhum. Então, a prótese sai da caixa estéreo, ela não passa na mão nem da instrumentadora, nem do cirurgião, ela vai direto para o funil, que é estéreo, com antibiótico. Do funil, ela vai direto para dentro. Então, a gente tem que diminuir as possibilidades de contaminação, de infecção, entre outras coisas. Como eu te falei, são 14 passos que a gente vai seguindo desde o pré-operatório até o pós-operatório para que possa se dar essa recuperação mais rápida. Mas se tem tanta essa opção, por que tem a outra ainda? Se é tão mais rápido? Porque, assim... O custo deve ser diferente também, deve ser maior. Exatamente. O custo é diferente, desde a anestesia, que é diferente. Então, o custo é diferente. E como é uma coisa mais nova, mais, assim...
recente, tem uns anos, vamos supor, de 2000 para cá, que isso aí tá mais no Brasil inteiro, tá? Então, tem muita gente ainda que fala assim, não, eu quero esperar, ver como que funciona, como que evolui, se vai dar certo mesmo, entendeu? Mas assim, hoje tá consagrado, tá? É uma técnica que existe há muito tempo, que foi inventada por um cirurgião americano, só que agora que está se popularizando, entendeu? Eu, antes de... Principalmente essa parte da cirurgia, eu achava, assim, um pouco meio bobeira. Vou falar bem sincero pra você. Antes de fazer medicina, eu falava assim, pra que vai fazer isso? Sabe aquele meio conservador? Tem o meu lado de que... Você já tá ali daquele jeito, Deus fez assim, por que não vai ser? Mas... Tem esse negócio, quando você lida com essa parte da autoestima, principalmente, é um negócio que realmente pega, assim, o paciente. Porque tem gente hoje que a confiança, isso é psicológico também, não é só físico. Exatamente. Você estar confiante, você se sentir bonito, dá confiança para que você faça as coisas, né? E isso estabiliza mentalmente você, psicologicamente, né? Principalmente a tal da lipo. A lipo eu falava, meu Deus, como assim? O cara enfia um cano e vai aspirando a gordura. E eu ficava pensando, como é que pode entre esse espaço e assim, e a gente assiste algumas coisas e é meio, parece até ser meio bruto, né? A aspirada, assim, porque você vai procurando onde tem, né? Vai pro lado, pro outro. Sim. E como é que funciona esse? Porque essa, sim, é uma cirurgia que, tipo assim, tem uma linha muito tênue entre você poder fazer ela, né? Não é qualquer pessoa que pode fazer esse tipo Exatamente. Você me permite um pouquinho falar sobre o que você me falou isso aí? Você acha que... Você falar tudo. Eu achava que era meio... Por que você vai fazer isso? Não precisa. Tem paciente que fala assim, não, a cirurgia plástica é uma futilidade, você não precisa fazer isso. Isso aí existe. As pessoas falam isso, né? Tem muita gente que fala assim, cirurgião plástico não é médico, cirurgião plástico não é... A cirurgia plástica não é medicina, é estética, né? Mas não é isso. A cirurgia plástica, eu falo sempre assim que as outras áreas da medicina, elas curam doenças, né? A cirurgia plástica, normalmente não lida com doenças, principalmente na parte estética. Tem a parte reparadora, sim, por exemplo, uma reconstrução de mama, uma paciente que perdeu a mama, a gente vai reconstruir, a gente devolve a vida dela, a feminilidade, tudo. Mas na cirurgia plástica estética, a gente cura a alma da paciente. Tem pacientes que elas estão com depressão, tem pacientes que estão se sentindo mal, tem pacientes assim que não tem vontade de tirar a roupa na praia, tem paciente que se sente mal com o corpo dela. E a gente devolve essa autoestima e a paciente muda de um jeito que parece que é outra pessoa, não só fisicamente. Ela é mais alegre, ela tá mais feliz, ela consegue fazer coisas que não fazia no dia a dia, ela faz. Então, a cirurgia plástica cura a alma da paciente, entendeu? Esse é o ponto específico que fez eu mudar o meu ponto de vista mesmo. Porque antes eu achava isso. Até... É que também eu era bem mais novo. Até o momento em que você começa a querer impressionar as pessoas com a sua beleza. E aí você percebe que você não é perfeito. E que a hora que você chega assim, você fica comparando. Você se compara com as outras pessoas e você nunca tá satisfeito com o tipo do corpo que você tá. Teve uma época que eu nem... Nossa, eu ia pra praia, rapaz, eu ficava aqui, olha lá, metade daqui pra cá é outra cor. Porque eu ficava só de camiseta, não gostava de tirar, eu era mais gordinho. Tá, gente, eu sei que eu tô gordinho, beleza? Mas assim, eu era bem mais gordinho. Aí, e aquela época eu era muito jovem, então eu não gostava, não queria mostrar, é uma intimidade que não quer mostrar mesmo. Então você não quer mostrar, e aí você... Ou vai pra faca ou vai pra academia, né? Exatamente. Um dos dois. O primeiro é você tentar o mais comum, que é mais tranquilo. Se vê que não dá, tem um dinheirinho, vamos fazer então. Exatamente. Mas aí pegando esse gancho, tem coisa que a academia também não consegue tirar tudo, entendeu? Aí voltando para a parte que você me perguntou sobre a lipo. Tem pacientes que assim, elas fazem dieta, elas malham muito, mas sempre tem aquela gordurinha localizada, rebelde, que não consegue sair, que não consegue tirar. E é ali que entra a cirurgia plástica com a lipo, tá?
A lipoaspiração é uma cirurgia que tem que ser feita por especialista, tem que ser feito por cirurgião plástico, tem que ser feito em ambiente adequado, tem que ser feito no hospital, de preferência que tenha UTI, tá? E tem que ser feito com domínio da técnica cirúrgica. Por quê? Porque existem casos de complicações da lipo, tá? A gente ouve por aí casos de perfuração, ou que pega alguma artéria, alguma coisa que pode prejudicar a saúde da paciente, né? Isso pode acontecer, é um risco cirúrgico. Pode acontecer. Isso pode acontecer. Pode acontecer com o melhor cirurgião, mas é mais frequente que aconteça com alguém que não está capacitado e que não está preparado para fazer. Sim. Tem muita gente por aí hoje fazendo lipo que não é cirurgião plástico, que não tem o domínio da técnica, que não sabe realmente como que tem que fazer e se aventura a fazer as coisas. E aí que dá os problemas. Quando opera em ambiente adequado, com um profissional que não está capacitado, é nesse momento que pode acontecer as tragédias. Sendo feito com cirurgião plástico, sendo feito num hospital, num ambiente adequado, é muito difícil dar alguma complicação, tá? Pode acontecer, mas assim, complicação, por exemplo, como alguma morte ou alguma coisa é muito raro, muito raro. A gente faz uma série de medidas para tentar minimizar esse risco, levar muito perto de zero. Sim. Obviamente, a gente não consegue zerar, infelizmente. Qualquer procedimento cirúrgico que você faça tem os riscos, tá? Você vai tirar uma unha encravada, tem risco de infeccionar, você morrer por causa da infecção. Então, qualquer procedimento tem os riscos. Porém, a gente faz de tudo, uma série de medidas para minimizar, deixar muito perto de zero, tá? Uhum. Mas mesmo assim, a gente não consegue deixar em zero. Né? Qualquer processo cirúrgico é assim. Exatamente. E aí, a gente estava falando, porque a gente fala sempre dessa parte da busca de que tem pessoas que têm noção, né? Tem pessoas que são meio falta de noção. Que o cara é, tipo, a gente falou a última vez, acho que com o Dr. Renan, eu falei com ele, eu falei Renan, do tal do... Meu amigo. Renan Nodari, teu amigo. Eu vi, a gente tava falando do tal daquele do Ken humano lá, que agora, acho que diz ele que, ele falou que acho que não é mais ele, né? É ela agora, eu acho. Eu já não sei, mas assim, tudo bem, respeito. A parte de você saber até onde você vai. Porque, por exemplo, chega uma paciente para você, é um trabalho, é o seu trabalho, mas assim, o teu trabalho também é colocar limites, né? Você fala, ó, daqui para cá não dá mais, já não é muito legal a gente fazer, não é indicado. E como é que funciona isso de você conscientizar o teu paciente de que tudo tem um limite, principalmente nessa parte da lipo, né? Sim. Porque a gente sabe que tem que ter IMC, IMC certo lá. Exatamente. O fundamental é a comunicação, a conversa com a paciente. Tem que conversar bem desde o pré-operatório, assim, no consultório, você explicar que a cirurgia plástica não é para emagrecer, que a cirurgia plástica a lipo é para modelar o corpo, não é para emagrecer. Então, quanto mais perto ela estiver do peso ideal dela, melhor vai ser o resultado, tá? A gente tem alguns parâmetros que a gente mede a partir de quando é possível fazer a cirurgia, tá? Mas, assim, possível é uma coisa e um resultado muito bom é diferente. Então, quanto mais perto ela estiver do peso ideal dela, melhor o resultado, tá? Existem também pacientes que não têm noção do limite, tá? E aí já cabe ao cirurgião plástico indicar ou contraindicar a cirurgia, tá? Os velhos professores falam que você mede a qualidade do cirurgião não pelo que ele opera, e sim pelo que ele não opera. Então, contraindicar uma cirurgia é a parte mais difícil da cirurgia plástica, e de qualquer cirurgia, de qualquer área cirúrgica. Você vai lá para o paciente, não vou te operar, e falar o motivo, entendeu? Isso aí normalmente leva anos até a pessoa conseguir falar assim, não, eu não vou te operar porque você não tem indicação de ser operado, entendeu? Isso então... é uma coisa que é muito da medicina, né? Porque, por exemplo, você vai chegar para um advogado e falar assim, ó, o negócio é o seguinte, eu cometi todos os crimes mesmo, mas eu quero que você me defenda. Exato. O cara vai ter que defender. Exatamente. Mas aí a medicina você tem que botar esse limite, né? Tem que botar o limite às vezes. Perder um cliente... Exatamente. Melhor do que perder o cliente do que você colocar o seu em risco também, né? Exatamente, tem isso.
Doutor, eu tava vendo também a questão de que você faz rinoplastia. Uhum. Aí, uma coisa tem a parte de saúde dessa parte da rinoplastia. A que momento a pessoa percebe que ela tem algum, por exemplo, desvio de septo ou alguma coisa assim? Como é que ela consegue perceber ela mesma de que ela tem a necessidade de fazer uma cirurgia de rinoplastia? É. Então, na maioria das vezes, a pessoa já vem te procurando por alguma queixa estética. A grande maioria das vezes. Mas tem gente que vem e te fala assim: doutor, não estou conseguindo respirar bem, desde que sou criança não consigo descer lá, não consigo respirar, ou meu nariz, quando era criança, era um pouquinho torto, mas estou crescendo e aí está ficando cada vez mais torto. Então, tem alguns sinais que o paciente traz, alguns sintomas, né? Mas, na grande maioria das vezes, é uma queixa estética mesmo. Tá? Mas assim, a rinoplastia pode ser tanto estética quanto funcional, tá? A gente pode corrigir só a parte funcional, pode corrigir só a parte estética ou pode corrigir as duas coisas. A da rino, você trabalha sozinho ou você tem que ter um outro especialista junto? Depende do caso. Na grande maioria das vezes, o cirurgião plástico consegue resolver tudo. Mas tem vezes que a gente precisa do otorrino também para entrar junto com a gente, para a gente ter um tratamento melhor para o paciente. Por exemplo, o tal da carne esponjosa que todo mundo fala tanto. Isso aí é o otorrino que trata. Quando tem esses casos, a gente chama o otorrino que entra junto com a gente. E aí é uma cirurgia só? Uma cirurgia só. Normalmente, quando tem uma cirurgia do nariz, um plástico tá junto ou não? Normalmente sim, mas não é obrigatoriamente. Hoje em dia tem otorrinos também que fazem cirurgia de nariz. Entendi. Porque às vezes tem gente que fala que só roncar já é indicativo de que você precisa fazer uma... Não necessariamente. Tem 1000 causas de ronquidão. Então, não necessariamente. Pode ser que sim, mas pode ser... A gente tem que ver, fazer os exames, fazer se é isso mesmo. Doutor, voltando também para falar... Principalmente que eu queria falar do negócio do estágio, que eu gosto de falar de estágio. Pode falar. Doutor, essa parte do cirúrgico, tanto na medicina, eu sinto que é uma coisa assim que precisa muito ter essa parte do estágio, igual você estava falando que era necessário. Mas nem sempre a faculdade que você fez durante os 6 anos dá o aporte necessário que você deveria ter para ter o contato suficiente com todas as áreas. Exatamente, foi o que aconteceu comigo. Aí vem a gente, pidoncho, e chega assim... Oi, tudo bem? Você lembra aquela vez que você operou meu pai, não sei o quê, operou não sei quem? Será que eu posso ir acompanhar você? E aí você tem que dar a cara a tapa. Até onde que a gente vai hoje, porque a gente precisa dar a cara a tapa de perguntar, de pedir, e tomar os não, né? Tem que tomar os não. Como é que você faz hoje, por exemplo, se alguém fosse pedir para você para fazer estágio? Tô falando, gente, não sou eu, tá? Para, vocês que estão achando que sou eu. Certo. Bom, o que acontece? Tem hospitais que não permitem estágio de estudantes. Principalmente quando são cirurgias particulares, assim, cirurgia plástica é sempre uma cirurgia particular. Então, tem hospitais que não permitem, tá? Tem alguns hospitais que permitem. Se eu estiver operando no hospital que permite, não tem problema nenhum. Tá. Mas aí, por exemplo, você... porque é aquele negócio. Você tem que saber se o cara sabe se portar onde ele tá. E às vezes é a primeira vez dele que ele tá indo no centro cirúrgico. Ou então é a primeira vez que ele tá acompanhando um doutor. E você, quando tava nessa posição de pedir o estágio, é uma coisa. A gente não mede risco nenhum pedindo. Sim. A gente não mede risco nenhum. A gente até tava falando bastante com... E o não você já tem. Você pode pedir, de repente você consegue o sim. O não você já tem. Mas você como cirurgião hoje, você mede muito mais os riscos ou você, lembra da época que você pedia estágio para... Um pouco das duas coisas. A gente mede os riscos porque é a nossa paciente que tá ali, deitada, né? A paciente confiou na gente. Mas também eu lembro da época que eu era acadêmico. Então, a primeira coisa
é falar para o cirurgião que é a sua primeira vez. Então, o cirurgião vai ter mais cuidados, ele vai te orientar de uma forma diferente. Tá? Que às vezes o estudante tem medo de falar que é a primeira vez. Exatamente. Pro cara falar, então deixa quieto. Exatamente. Não, mas é bom falar. Então, o cirurgião já está preparado, entendeu? Mas normalmente o acadêmico, quando vai nesse tipo de cirurgias, eles vão só para ver, tá? Certo. Observacional mesmo. Não, mas é isso que o estudante quer. O estudante quer ver. Se você tá querendo participar, calma aí, calma, toma uma segurada. Vamos fazer isso. Vamos esperar fazer a residência e tal. Calma, vamos devagar. Exatamente. Eu prefiro ficar só olhando mesmo. Pra mim já tô feliz. Ficar 5 horas em pé ali, tranquilo. Nossa, eu assisti uma tirada de vesícula lá numa felicidade que você não faz ideia. O povo tudo já tinha visto do meu lado lá e eu aqui assim, ó, sorrindo, olhando. Exatamente. Mas é isso que é o bom dos estágios, né? Que você vê as coisas que você não vê no dia a dia, na faculdade, que você só lê nos livros. E ler nos livros é muito diferente que a prática. Então, o estudante precisa aprender. Ele precisa... E como que ele aprende? Com prática. E às vezes, as portas são fechadas para os estudantes, entendeu? Mas tem que pedir. Não tem jeito. E a minha namorada é meu ponto de estágio, principalmente. Porque ela tá no internato já. Legal. Esse ano ela termina. E aí, ela às vezes, assim, tá lá, daí ela, tô passando na rotação de não sei o quê. E ela tá querendo fazer pediatria. Namorada, eu gosto de pediatria, tá bom? Eu comecei a gostar agora. Eu não gostava de pediatria. Principalmente nos 2 primeiros estágios que eu fui, eu não gostei muito, não. Porque foi meio clínico. A gente ficou meio ali só... Eu fiz tanta puericultura que cansei de fazer puericultura já nos 2 primeiros dias que eu já fiz. Mas tem cirurgia pediátrica também? Não, tem, com certeza. Por isso que eu tô falando. E aí, o que eu tô tentando fazer? Eu tô tentando conhecer as áreas que eu mais não tinha afinidade, principalmente essa parte da pediatria. Eu tinha essa pedra em cima que eu falei assim, cara, não vou fazer pediatria. Criança, não sou muito fã de lidar assim com criança ao ponto... Não, beleza, na minha especialidade, cuidar de criança, tudo bem, mas lidar só com criança, não sei se é o que eu vou querer fazer. Vou fazer para ver como é que é. E aí comecei a entender, e você olha pro outro lado, fazendo estágio, você... Outro lado que você vê. Você vê tanto da parte do paciente quanto da parte profissional. Porque você tá ali só observando. Então, você vê tanto a conduta quanto o paciente, exatamente. Né? E aí, você começa a ter esse contato. Eu tô tentando fazer todos o que der. Gente, você é cirurgião não sei o quê? Me chama, eu vou. Não tem problema nenhum. Eu vou conhecer, eu quero conhecer tudo. Exatamente. Mas, assim, isso que você falou agora é muito importante. Você observando no estágio, você tem que observar tudo. Você tem que observar o lado médico, o comportamento do médico, para você ver as condutas, ver como que ele se comporta na frente do paciente. Mas também tem que olhar o lado do paciente. Sim. Que o lado do paciente também é importante. A gente, às vezes, os médicos, a gente esquece de que a gente está lidando com pacientes. A gente está muito acostumado com os livros, com doenças, que muitas vezes a gente trata o paciente como uma doença. Essa aqui é uma doença tal, mas não é. Esse aí é um paciente. Ele é uma leito pessoa. 7. Exatamente. Então, é o leito 7, é a cirurgia tal, é o procedimento tal, é a doença tal, entendeu? E não tem nome, tem sobrenome, tem família, entendeu? Eu tô falando disso bastante, porque eu comecei até agora a tal da semiologia. E aí a primeira aula que foi de semiologia, ela falou assim, olha, a aula hoje vai ser... Ela fez a gente fazer um círculo e colocou 2 cadeiras no meio. Ela falou, olha, eu vou ser a paciente e você vai ser o médico. Não eu, né? Um outro aluno lá. E aí, a gente travava ali. Por quê? A gente quer descobrir o porquê que ele tá doente, por que você tá ali, mas, tipo assim, já pensando no resultado, né? Exatamente. Num diagnóstico. E aí, essa parte toda, a aula inteira foi isso, porque a gente simplesmente esquece de que, olá, bom dia, como você tá? Tudo bem? Eu sou tal pessoa, vou te atender hoje, como é seu nome? Quantos anos você tem? Onde é que você vive? Isso. E aí tem até o cuidado do senhorzinho, foi muito engraçado, porque a gente chegou assim, ela, quando for pessoa de idade, eu vou representar como se fosse uma pessoa meio mais devagarzinho, lenta, e você vai me atender de uma forma diferente. Primeira coisa, você vai segurar a cadeira para eu sentar. Mas não toque em mim.
Ela falou, porque nem sempre o paciente tá te dando essa liberdade de você tocar nele. Exatamente. E aí a primeira coisa que ele fez, olá, tudo bem, não sei o quê, olá, eu sou não sei quem, como é que é seu nome? Aí, pode se sentar aqui. E botou a mão nas costas dele e foi encaminhando ele assim até a cadeira. Aí ela na hora. Da hora, sim. Porque a gente tem que ter essa relação, né? Exatamente. De saber o limite ali, que você ainda tem que ter também essa parte de que não sei se tanto na cirurgia plástica, mas principalmente no começo, quando você está fazendo o generalismo ali, você está generalista, você tem que ter esse peso de você criar uma relação com o paciente ao ponto de que ela 100%. Te conte, ela confia em você. 100%. Também na sua área tem isso de confiar em você. Muito, 100%. Muito. E é difícil, né, hoje, a pessoa chegar e você passar essa confiança. É tudo. Né? É o jeito de você se portar, Desde o momento que abre a porta do consultório até o momento do pós-operatório, a confiança é fundamental, tá? E, assim, uma coisa que você estava falando e que eu concordo, a gente tem que entender, e o que eu estava te falando um pouquinho também, a gente tem que ter empatia com o paciente, tá? Como eu te falei, a gente esquece muitas vezes disso, mas a empatia é fundamental. Você se colocar no lugar do outro, como pessoa, tá? Tem uma frase que eu gosto muito, é de um suíço, Carl Jung, chama ele, que fala assim, não sei se você deve conhecer já, fala assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é isso, cara, é isso. Você conseguir entender que a pessoa que está ali, que confiou em você, confiou o corpo em mim. A pessoa assim fala, doutor, você vai me operar. E ela é o amor da vida de alguém. Ela é a mãe de alguém, ela é filha de alguém, e ela pode ser neta, pode ser esposa de alguém. Então, ela é o amor da vida de alguém. Então, é isso que a gente tem que entender. A confiança que eles depositam na gente é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. O dia que a gente conseguir entender isso e tratar todos os pacientes desse jeito, aí você zera o jogo da medicina, tá? E é difícil, não é fácil. É isso que eu te falei. Às vezes você está muito acostumado, não, essa paciente, não sei, da prótese, essa paciente queimada, não, essa paciente com pneumonia, essa paciente do leito tanto, igual você falou, entendeu? Mas não são pessoas, né? São pessoas. A gente falou bastante disso quando, nossa, foi uma das primeiras entrevistas, foi com o Dr. André. Eu não vou esquecer, André, você tá na minha cabeça, doutor, eu lembro dele toda vez que eu tenho que falar isso. Que ele disse que, assim, principalmente como cirurgião, quando você vai começando a fazer uma cirurgia, muitas, uma atrás da outra, igual. Sempre o mesmo tipo. Nem todos são iguais, né? Mas sempre o mesmo tipo de procedimento. Chega no momento que você... Que é o que o teu não é preceptor? Era preceptor, né? Que o teu preceptor fez com você. Que é virar e falar assim, cara, você não é o melhor de todos assim. Vamos, peraí. Você vai crescendo o ego. Você assim, cara, já tenho confiança, eu faço. Exatamente. Que eu faço, eu sei fazer, até o momento que você entra no automático e dá errado. Exatamente. Foi o que ele falou. Ele falou assim, cara, chega um momento que você tá ali e você tá fazendo tanto que você fala assim, correria, assim, tem vezes que tem muita coisa para fazer num dia só. Então, nessa correria, você entra no automático e isso acontece, mas a gente tem que se policiar o tempo inteiro. Ir fazendo os passos, passo a passo, direitinho. Mas assim, é difícil. Na cirurgia principalmente. Você conseguir abaixar teu ego para você entender que você não é o topzão de tudo ali. Exatamente. E o cirurgião tem o ego grande. Todos todo cirurgião tem. Aí fica o negócio da clínica soberana e tal, mas é isso aí, tem o ego, tem que ter o ego mesmo. Porque é um negócio que, assim, é confiança. Sim. Você tem que ter confiança que você vai conseguir fazer. Sim. Mas você também tem que ter humildade de, tipo, perceber que às vezes... Exatamente. Você não vai ser capaz de fazer. Exatamente. Ou que não vai conseguir atingir o resultado que você estava esperando. Que pode acontecer também. Isso também é outra coisa que eu queria perguntar para você. Com relação a, às vezes, a um paciente que não atingiu o resultado que ele queria. Sim. Como é que funciona hoje para você conversar com um paciente que chega para você e fala assim, doutor, o negócio é o seguinte,
fui fazer a cirurgia lá, você falou que ia ficar daquele jeito. Eu queria ficar igual uma atriz famosa aí, sei lá. Alguém aí que é bonita. Queria ficar igual ela. Mas não deu. Como é que faz? Acontece bastante isso, mas por que isso está acontecendo hoje? Porque as pessoas estão se comparando com outras pessoas. Elas têm um corpo X, estão se comparando com uma pessoa que tem o corpo Y. Então, isso aí nunca vai dar certo, porque você tem a sua anatomia, você tem as suas limitações, você é uma pessoa totalmente diferente. E você se comparar com outra pessoa, principalmente agora na época das redes sociais, né? Onde tem filtros, onde tem Photoshop, tem tudo. Você se comparar com uma pessoa famosa, nem sempre é a realidade que a pessoa está mostrando, entendeu? Então, aí volta de novo na conversa. Tem que conversar com o paciente, explicar quais são as limitações, tanto de peso, quanto de técnica cirúrgica mesmo. Tem pacientes que querem, não sei, tem um exemplo, tem uma mama muito grande, a paciente quer colocar prótese e quer ficar com o resultado de uma prótese de uma pessoa que não tinha mama e só colocou um implante, entendeu? E aí não é possível, porque a mama já é diferente, a anatomia da mama dela é muito diferente a da outra paciente. Então, a gente tem que explicar, tem que conversar. E mesmo assim, conversando, apesar disso, sempre tem paciente que assim, fala assim, não, mas eu queria que fique desse jeito e não ficou tão parecido. Então, tem que conversar bastante. Isso existe, doutor? Não é só na medicina, não é em lugar nenhum. É assim, desde o dia que você chega lá no cabeleireiro, aí você fala assim, ó, tá vendo, Renato Giannichini? Quer ficar igual? Você só é igual o Chimbinha. Isso acontece. Acontece, cara. Você tem que entender que, ó, não é assim. Não é fotocópia. Exatamente. Não exatamente. Tá. E como eu te falei, o seu corpo é diferente do corpo do outro. É diferente do corpo do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, entendeu? Então, você tem que entender essa limitação do seu corpo também, entendeu? O corpo, principalmente, é o que mais fala, né? Doutor, você, hoje, olhando aqui... Porque você olhando pra mim, eu sou teu passado, né? Não sei se vou fazer cirurgia plástica, mas assim, olhando pra mim, eu sou seu passado. Que é você lá na medicina e sonhando com tudo que você tanto almejava alcançar. Agora, um momento mais emocionante. Porque eu queria saber o que você hoje olharia pra trás e falaria pra você como um acadêmico... Que assim, você acha que você pecou? Ou você acha que ele deveria ter feito diferente? Ou alguma coisa assim que você falaria pra ele do passado? O Jorge do passado. Pro Jorge do passado? Difícil, hein? Difícil. Tá. O que eu falaria pra ele? O esforço sempre vale a pena. Sempre vai valer a pena. Sempre. Não vai ser fácil. Você vai ter dias bons, muito bons, ruins, péssimo, mas continua, se esforça, que no final vai valer a pena, entendeu? O que eu faria de diferente? Talvez procuraria mais prática. Eu já sabendo que eu queria fazer cirurgia plástica, talvez eu iria mais atrás de cirurgião plástico, iria mais atrás de estar no centro cirúrgico o tempo todo, entendeu? Para não chegar tão cru que não aconteça o que aconteceu com o professor, né, que falou isso comigo, né? Talvez seria isso. E as pedradas que você levou durante essa época te fortaleceu? Meu Deus, muito, muito. Como pessoa, como médico, como pai, como esposo, como tudo. Inclusive, gente que não conhece, sabe a doutora cardiologista que veio aqui, a doutora Thaís? Esposa dele. Eu sou fã do casal, entendeu? Eu trouxe os dois porque eu sou fã do casal agora. Eu não conhecia ele, eu conhecia a doutora Thaís. Eu já não sei mais nem pra que câmera eu olho. A doutora Thaís, conheci ela lá no Instagram. E aí eu falei, doutora, eu quero gravar. Aí o dia que eu fui lá pra conversar com ela, pra explicar como é que era a gravação e tal. Porque podcast é uma coisa nova. Principalmente nessa área médica, é muito novo. Tá acostumado a dar entrevista pra televisão, não pra um mero estudante. Aí, eu conheci ele. Aí eu falei, doutor, você vai também, né? Aí ele falou, vou. Aí a gente guardou um tempo pra vir, porque ele foi viajar e tudo. O homem não tem espaço na agenda, é difícil. Doutor,
eu queria agradecer por você ter aceitado vir aqui. Eu sei, o tempo é muito curto. Eu queria ficar aqui 300 horas falando, porque é muito legal essa experiência que você pode passar para nós. E aí esse é o intuito do podcast, eu sempre falo. Essa experiência que você pode passar é a humildade que você consegue ver e ter para conversar com a gente, como se você estivesse se olhando aqui hoje. A oportunidade que você, Jorge, queria ter de estar na frente de um cirurgião. Exatamente, com certeza. E poder estar conversando aqui com a gente sobre o que você gostaria de saber, né? Exatamente. Porque é por isso que eu falei no começo. Eu não sei tudo. Espero poder conhecer tudo. Saber tudo não vou saber, mas conhecer tudo eu quero. E a sua área é uma área que eu não tinha muito contato. E que quanto mais a gente vai tendo contato, mais a gente vai gostando. E a gente vê o quanto... Esse apreço, é igual eu sempre falo pra todo mundo. O apreço que a gente vem aqui. Assiste um podcast, eu mesmo assistindo depois. E aí eu volto pra sala de aula, assim... É um ânimo pra gente. Sim. Tá, desde qualquer estágio que você deve ter feito e voltou com muito mais ânimo. Sim, com certeza. Com certeza. Até pra nós também, voltando aqui, só de ter esse contato com o podcast, pra mim mesmo, meu Deus. Porque você consegue se imaginar como seria o seu futuro, né? Você consegue ver, não, eu vou ser especialista em tal coisa. Não necessariamente de cirurgia plástica, em qualquer área, né? Sim. Ah, que legal, eu quero isso pra minha vida, eu quero fazer isso, eu quero ser desse jeito, eu quero... Então, é legal isso, ter esse contato, essa troca, né? E eu queria agradecer imensamente você ter tido a paciência, ter dado tempo pra gente aqui hoje, que tá assistindo aqui. Obrigado a você pelo convite, foi uma honra estar aqui. Maravilha, doutor. Quem quiser, segue o doutor aí no Instagram, faz assim, doutor. Faz assim que aparece teu Instagram. Aqui. Aqui. Aparece teu Instagram quando você faz assim. Tá bom. Pode seguir aqui no Instagram, galera. Segue o doutor lá, gente, pra ele ficar famoso também. Eu também quero ficar famoso. Segue eu no Instagram, segue a galera do Medicina aí no Instagram. Segue a gente no YouTube aqui. Quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo. Só clicar no botãozinho. Por quê? Porque daí toda vez que você entrar no YouTube, tem um vídeo recomendado meu, entendeu? Pra você ver. No Deezer, tem a gente lá, dá pra seguir também. Eu acho que... Seguir ou curtir, será? Acho que é seguir. E no Spotify também tem, dá um like na gente lá. Acho que lá tem que colocar 5 estrelas, que a gente é estrelas, muitas estrelas. Deezer, Amazon Music, Spotify, tem todas essas plataformas aí. A gente tem uns cortes aí no Instagram, no TikTok, pra quem quiser ver mais ou menos um resumidinho aí do como é que foi uma hora. Tem gente que não tem muito tempo pra assistir o episódio inteiro, então... Assiste um pedacinho. Tá bom, gente? Muito obrigado. E pra lembrar, hein? Que o que você não sabe, o Med ensina.